Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora entrando de fato no livro do Apocalipse de São João. Então, o livro já começa com o prólogo, São João se identificando na revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E aí ele faz uma chamada muito interessante aqui. Bem-aventurado aquele que faz a leitura e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, certo? Que na época, os livros não eram assim tão fáceis como nós temos agora. Não é todo mundo que podia ler, tinha uns livros e tinham aqueles que faziam a leitura, nos templos e tal, na sinagoga, etc. Então, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e o que guarda essas palavras, certo? Então, claro, essa bem-aventurança ela se estende para todas as Sagradas Escrituras, para toda ela. Tanto que a igreja ela confere indulgência para a leitura da Bíblia, para o estudo das Sagradas Escrituras, para a meditação, etc. Então existe uma felicidade que é concedida para aqueles que leem, para aqueles que ouvem e, sobretudo, aqueles que guardam essas palavras, guardar essas palavras. Certo. Então começa a primeira visão, certo? A visão de Deus, muito parecido com o Deus do livro do profeta Ezequiel, certo? Então eu não vou entrar nos detalhes aqui dessa aparência de Deus que é descrita no Apocalipse, porque nós já vimos isso em Ezequiel, tá? Então se você está chegando agora, veio por causa do livro do Apocalipse, dá uma olhadinha lá, certo? Na aula sobre Ezequiel. Lá eu faço uma análise simbólica da descrição, da aparência de Deus, certo? Tal como o profeta viu. E aqui, no livro do Apocalipse, não tem muitas diferenças, certo? Alguns detalhes, por exemplo, Deus tem 7 estrelas em sua mão direita. Isso aqui é interessante, porque no texto, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. Então tem vários setes aqui, vários setes. No livro do Apocalipse, não tem só imagens, tem números. E todos os números aqui não são jogados ao acaso, tá? Tem muitos números simbólicos aqui, números que aparecem repetidas vezes. O 7, aparece o 4, o 12, certo? Que são números simbólicos. Isso quer dizer, São João ele não está escrevendo uma coisa qualquer, São João ele não está tirando coisas da sua cabeça pura e simplesmente, não. Ele está construindo um ecossistema, vamos dizer assim. Ele está construindo pinturas que são interligadas. São João ele está fazendo com que está mostrando para a gente que existe uma ordem na revelação. Que a revelação ela não é uma coisa mal feita, certo? A revelação ela segue a estrutura harmônica da criação. Porque existe uma harmonia na criação. Coisas óbvias, a gente pode pensar. Existe uma harmonia na criação. Então, por exemplo, a gente vai acordar de manhã todos os dias e a gente não precisa nem parar para pensar, nem conferir se o céu estará azul ou não. O céu nunca vai estar, sei lá, rosa-choque. Eu falo do céu mesmo, não das nuvens, certo? Outra coisa, as árvores nunca estarão com a copa debaixo da terra e as raízes apontadas para o alto. Não, existe uma ordem, certo? Uma ordem que se mantém e uma ordem que fala conosco. Então, se a gente presta atenção nessa natureza, no azul do céu, na posição das árvores, a gente consegue traduzir dessa ordem alguns símbolos. Então, o que o azul representa? O que a cor azul representa? Se o céu é visto azul,
Independente, né? Se a física vai dizer, mas o céu não é azul de fato, porque existe um reflexo de não sei o que lá, não sei das quantas, não interessa. Né? No fundo, todas as cores não tem substância. Né? O que você vê com essa cor é por conta da iluminação, por conta da matéria, de não sei o que lá, então sempre vai ter uma desculpa para dizer que a cor está desse jeito, mas não seria, não é, enfim. Então, o que nos interessa é o que os nossos olhos veem nesse sentido. Tá? Então, se o céu é azul, o que esse azul do céu transmite quando a gente para alguns instantes para olhá-lo? Certo? Quais são as emoções que a gente tem quando a gente está olhando o azul do céu? O que esse azul transmite? O que esse azul fala de como será o tempo naquele dia? Certo? O que está em consonância com esse azul? Como que os animais ao redor se comportam quando o céu está todo azul? Enfim, né? Então, tudo isso, toda essa ordem que existe no mundo, essa ordem fala conosco. Ela fala conosco, ela nos ensina algo, certo? A estrutura das árvores, as folhas que estão na copa das árvores, as raízes que estão no chão, certo? A firmeza do tronco, a beleza das flores, a doçura dos frutos, toda essa ordem que existe, ela fala conosco, não é? Então, da mesma forma que existe uma ordem harmônica no mundo, São João está construindo uma ordem harmônica nas suas revelações, certo? E está fechando as Sagradas Escrituras deste modo para dizer que a Sagrada Escritura inteira, certo? Vamos dizer, não foi a pretensão de São João, mas quando a igreja, em sua sabedoria, coloca o livro do Apocalipse como o último, ela está dizendo isso para a gente, que a Sagrada Escritura inteira segue uma ordem harmônica e nada está colocado ali por acaso, nada, certo? Tudo tem um sentido, tem um significado. E por isso a repetição de números como 4, 7, 12 no livro do Apocalipse. E os outros números paralelos que aparecem estão em função destes que são principais. Por exemplo, 24 anciãos, nós veremos. O que é 24, senão 12 mais 12? Ou 12 vezes 2, certo? E assim que a gente vai compreendendo melhor o que esses números vão representando aqui, tá? O que é 6, 6, 6, né? Que a gente vai ver lá na frente, não é hoje ainda, tá? Não é na aula de hoje, né? Mas o que é o 7? O que é o 3? E por que o 6 é 7 menos 1, tá? Enfim, não precisa se preocupar muito com esses cálculos, mas prestem atenção nos números principais, tá? Os números simbólicos, certo? Então, 7 igrejas, 7 estrelas, né? A estrela já remete a algo celeste, a algo elevado, algo que não está no chão. Quando a gente viu lá no Gênesis, eu comentei sobre os filhos de Abraão, né? Que Deus fala que Abraão terá uma descendência numerosa como os grãos de areia. E aí estava falando dos filhos carnais de Abraão. Estava falando da descendência de Ismael. E aí depois Deus promete filhos tão numerosos como as estrelas do céu. E aí está falando da descendência de Isaac. Dos celestes, da cidade de Deus. Então, vamos prestar atenção no que já foi dito, certo? As estrelas são uma espécie de descendência divina, celeste, elevada, a cidade de Deus. Logo, os anjos também fazem parte deste número, certo? Aqui são simbolizados como os anjos das 7 igrejas, aqueles guias espirituais das igrejas, certo? Sejam anjos literais, porque a igreja entende que cada nação tem um anjo da guarda, assim como cada pessoa, cada indivíduo tem também um anjo da guarda, certo? Então são esses anjos das igrejas que ele está se referindo, sejam os líderes espirituais das igrejas, porque ele não está falando simplesmente de uma cidade, de uma civilização, de um povo, está falando de uma comunidade de fiéis, certo? De uma eclesia, de uma comunidade de fiéis. Logo, essa comunidade de fiéis precisa ter como chefe, como cabeça, uma estrela do céu e não um grão de areia, um membro da cidade de Deus e não da cidade dos homens, certo? Só que mesmo nessas minicélulas da cidade de Deus, que são as igrejas, existem pessoas que precisam
ser chamadas, né, precisam ter um puxão de orelha, porque estamos nessa luta. E aqui é muito interessante. É muito interessante, porque ao estarmos nessa luta, a luta que São João falou nas suas cartas, certo? Na luta contra o pecado, na luta para estar no caminho de Deus, não somos ainda efetivos membros da cidade de Deus, muito menos efetivos membros da cidade dos homens, né? Estamos passeando por entre as duas coisas. Muitas coisas acontecem conosco. E por isso, as chamadas às 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas, elas são cartas a nós, tá? Porque volta e meia nós estamos ou de um jeito ou de outro, certo? De um desses 7 jeitos. É isso que São João está querendo dizer, tá? Então, algumas coisas interessantes aqui da imagem de Deus, antes de passar, de fato, às 7 igrejas, né? Além dessas 7 estrelas na mão direita, que quer dizer que Deus, ele tem na sua mão direita, na destra, na palma de sua mão, o domínio, o controle, o poder sobre as autoridades do mundo material, certo? Autoridades espirituais no mundo material. A autoridade espiritual, ela, por maior que seja, ela é um nada diante de Deus, na palma da mão de Deus. Então Deus é quem controla tudo, certo? E é a destra, certo? Na mão direita, na mão que age, certo? Porque um soldado, o soldado romano, da época de São João também, na destra ele empunhava a espada, e na sinistra, que é a mão esquerda, ele usava o escudo, certo? Para se proteger. Então a destra é a mão que age, certo? É a mão da espada. Quando Deus tem na mão direita, Deus age em favor dessas 7 estrelas, Deus age contra essas 7 estrelas, certo? Deus age com essas 7 estrelas. Então Deus tem poder, Deus tem domínio sobre, tá? Sobre esses anjos. Então, os anjos são autoridades para as igrejas, mas não são autoridades diante de Deus, porque Ele é a autoridade máxima, tá? Outra coisa, São João fala que o rosto deste Deus que ele viu, né? O seu rosto era como o sol brilhando com fulgor. O rosto era como o sol. Então imagine o brilho do sol, certo? Saindo do rosto de Deus. Isso aqui é muito interessante. Vamos prestar muita atenção nesses detalhes que vão reaparecer ao longo do texto. Aqui São João está dizendo que ele é a própria luz, porque o sol é aquele que emite luz, né? E emite luz mais do que qualquer outro astro no céu. Quando ele diz que Deus tem o rosto de sol, Deus está dizendo, São João está repetindo o que ele falou no seu evangelho. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo é a própria luz, tá? Ele é quem emite luz. Ele é quem dá sentido às coisas. Ele é quem revela as coisas. É dele que sai a luz. Ele quem fala conosco. Ele que vem, tá? Certo. Então... sim, tem outra coisa. Tem uma espada afiada que sai da boca de Deus. Uma espada de 2 gumes que sai da boca. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é essa espada afiada. A voz que sai de Deus não é simplesmente a palavra criadora, mas é também a palavra cortante. Aquilo que Jesus vai dizer no seu evangelho, né? Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a espada. O que a espada faz? A espada corta, ela divide, né? E ela tem 2 gumes, porque ela é afiada dos 2 lados. Ela penetra e rasga tudo, certo? Uma espada de 2 gumes, ela faz isso, né? Uma espada de um gume só, não. É aquela, né, como um facão, né? Que simplesmente corta. Mas a de 2 gumes, ela penetra e sai devastando tudo. Então a palavra de Deus, ela não só cria, né, com faça-se, mas ela também penetra, ela rasga, ela penetra os nossos corações. Então agora vamos às cartas, né? As 7 igrejas. Eu não vou ler as cartas inteiras, certo? Então não exclui aí a sua leitura também. Vou pegar apenas os pontos que
são interessantes aqui. E essas igrejas são igrejas da Ásia, certo? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, tal como a carta de São Paulo aos Efésios, né, ela é dirigida a um povo helenizado. Já falei disso aqui em outras aulas, né? Então são povos que têm um contato muito próximo com a cultura grega, certo? A cultura greco-romana e a cultura judaica. Está tudo misturado ali. Quer dizer, é um povo que conhecia mitologia, certo? Que tinha no seu imaginário toda essa questão das divindades gregas, certo? Ou das divindades greco-romanas. Vamos deixar assim, né? Mais amplo, fica mais fácil. Vamos lá. Ele começa assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: assim fala aquele que segura na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras. Vamos lá. Conheço as tuas obras. Imagine que essa carta está sendo dirigida a você, tá? É o que eu faço comigo aqui. Vamos lá. Teu esforço e tua perseverança, porque não suportas os maus. Tá? Deus conhece o nosso esforço, a nossa perseverança, certo? Para permanecer na cidade de Deus. E a gente não suporta o que é mal. Vamos lá. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante e suportaste por causa do meu nome, sem desanimar. Beleza. É aquela história, né? Alisa para bater. Tenho, porém, algo contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. O teu amor primeiro. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Então quer dizer, abandonaste o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Né? Que amor primeiro é esse? É o fervor da conversão. Quando a gente se converte, né, não tem jeito, né? A conversão é sempre aquele despertar, aquela animação, aquela coisa, né? E aquele desejo de fazer as coisas certas, de fazer o que agrada a Deus, né? Mas com o tempo de igreja, né, a gente vai esfriando realmente, a gente abandona aquele amor primeiro, certo? Amor primeiro a gente pode dizer que é uma paixão, tá? Uma paixão. Em palavras pobres, tá? Porque paixão tem um sentido muito amplo, enfim, só para a gente entender aqui. Apesar da nossa perseverança, apesar do nosso esforço, certo? É interessante que a gente alimente essa chama dessa paixão, certo? Alimente essa animação, certo? Não é uma empolgação frívola, entenda, né? Não é empolgação frívola, é uma animação. O que é animação? Anima vem de alma, certo? Vida, é uma vida, certo? Não é cumprir a obrigação ali porque é uma obrigação, porque eu não quero ter que confessar de novo, né? Não é isso. É uma animação, uma vida. Viver as práticas da religião porque aquilo te dá ânimo, certo? Porque aquilo te dá uma vida, que aquilo te deixa vivo. A gente tem que alimentar isso, é com esforço mesmo, tá? Então, Deus está chamando a nossa atenção para que a gente faça esse esforço. Quando a gente está, né? Quando a gente já abandonou esse amor primeiro. Mas em teu favor tens isto: detestas as obras dos nicolaítas, que eu também detesto. Nicolaítas, aqui é uma referência a uma provável seita que existia na época, que também a gente não tem notícia assim de forma muito precisa, mas uma seita gnóstica. Gnóstica que... como explicar isso de forma breve? A seita gnóstica, ela deu origem a inúmeras outras seitas ao longo dos séculos, e ela fala que a matéria é má, só o espírito que é bom. Quer dizer, então tudo aquilo que é do mundo material é ruim, não presta, certo? Só presta aquilo que é intelectual, aquilo que é espiritual, imaterial, tá? Então daí que vem essa história de que a bebida alcoólica em si é ruim, né? Que o cigarro em si
é ruim, esse tipo de coisa. Daí que vem que o ato conjugal, o ato sexual é algo sujo, pecaminoso, né? Daí que vem essas loucuras, certo? E coisas até piores, né? De pensar que o corpo é ruim, que a matéria é ruim. Então surgiram os cátaros albigenses que pregavam até pessoas darem cabo de suas vidas, porque o que importa era o espírito, as loucuras, né? E quanto mais alimenta esse tipo de neura, o buraco vai ficando pior, né? O poço vai ficando cada vez mais sem fundo. Então, está fazendo a referência a essa seita gnóstica, tá? Dos nicolaítas. Então, se a gente detesta as obras dessa seita de que acha que a matéria é má, só o espírito que é bom, não. Deus viu que tudo era muito bom quando criou tudo, né? No Gênesis. Então, se Deus viu que tudo era muito bom, a matéria é boa, o mundo material é bom, os corpos são bons, as coisas que estão diante dos nossos olhos são bons, são boas, certo? O que torna aquilo ruim é a nossa ação diante do mundo material, é aquilo que a gente faz, é o nosso comportamento, certo? Diante das coisas. Tá? É mais ou menos por aí, tá? De forma muito breve. Então, se a gente detesta esse tipo de mentalidade, a gente já tem um ponto positivo, algo a nosso favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de quê? Ao vencedor dessa disputa, dessa luta, certo? Para não desanimar, para retornar ao amor primeiro. Ao vencedor, darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Duas coisas aqui. O que é paraíso? Paraíso é o jardim de um rei, certo? Então o paraíso do rei Herodes. É o jardim que tinha o jardim exclusivo do rei, certo? Então, quando Deus está falando no seu paraíso, Ele está falando do seu jardim, que tem ali reservado apenas para Ele, certo? Não é para qualquer pessoa do reino, é somente para Ele e para quem Ele quiser levar para esse jardim. Um jardim que fica, né, ali no fundo do seu reino, né, atrás do castelo, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse paraíso, nesse jardim de Deus, do rei, certo? Existe a árvore da vida. E o vencedor poderá comer o fruto da árvore da vida que está neste paraíso. Quer dizer, então não é só comer do fruto, porque Deus não vai pegar o fruto e vai te dar lá na ralé. Não, você vai participar da alegria de Deus. Certo? Participar da alegria de Deus, gozar desse seu jardim, da beleza que existe nesse jardim, certo? No conforto que existe nesse jardim, nesse paraíso, tá? E, sobretudo, comer do fruto da árvore da vida, da árvore que confere a vida verdadeira, certo? A Esmirna. Conheço tua tribulação e tua pobreza. Então, a luta, né? As dificuldades, as adversidades, a tribulação que a pessoa sofre e a sua pobreza, sua falta de recursos para lidar com essas tribulações. Contudo, és rico. Olha só. E aqui tem um sentido pejorativo. Rico aqui não é aquele que tem muitas posses, certo? É o rico do Evangelho, é o rico das cartas de São Paulo, é o apegado àquilo que tem, certo? Rico nas Sagradas Escrituras não é aquele que tem muitas posses. Rico é aquele que é apegado ao que tem. Mesmo se tiver pouco, ele é apegado àquilo que tem, logo ele é um rico, certo? É um rico. E é isso que Deus está falando na carta a Esmirna. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, contudo, és rico. O defeito está aí no apego ao mundo material. E a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim sinagoga de Satanás. Então, ele está chamando a atenção para a riqueza, o apego, né, aos bens materiais, e as blasfêmias daqueles que se dizem judeus. Traduzindo, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem membros da religião, mas são blasfemos. São blasfemos. Proferem blasfêmias, estão na sinagoga de Satanás. O que seria essa sinagoga de Satanás? Né? Sinagoga era uma espécie de local onde os judeus se reuniam, tá? Em palavras pobres.
na época de Jesus, que existiam as sinagogas. E o que seria essa reunião de religiosos, mas que não é uma sinagoga judaica, é uma sinagoga de Satanás? O que é a figura de Satanás, né? É o tentador, certo? Mas a palavra Satanás vem de Satã, que significa acusador. Olha só, isso é muito importante. Acusador. Então, uma sinagoga daqueles que estão sob a guia do grande acusador é o quê? É o grupinho de igreja que se reúne só para falar mal das pessoas. Que se reúne só para fofocar, certo? É quando a gente, certo? Não fica pensando nas outras pessoas lá, não. Quando a gente, certo? Faz esse tipo de coisa. Quando a gente se junta com outros que se dizem membros da religião só para falar mal de uma outra pessoa. Só para acusar, para apontar o dedo, certo? Sinagoga de Satanás. Quando a gente é apegado aos nossos bens, à nossa reputação, certo? Que a gente está na igreja para ser o bonitinho, né? Aquele que não erra, né? Apegado à nossa reputação, rico. Esse tipo de defeito. Apesar das tribulações que a gente sofre, apesar da falta de recursos para lidar com essas tribulações. Olha só o grande defeito que Deus está apontando. Não tenhas medo daquilo que vais sofrer. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para pôr-vos à prova. E passareis pela tribulação durante 10 dias. Olha o 10. Né? 10 dias não significa que são 10 dias corridos, certo? O 10 é o número de totalidade. Quer dizer, muitos de nós que ficamos apontando o dedo para os outros, seremos peneirados pelo diabo. Não é? Ele vai nos jogar na prisão. E aí a gente se lembra do livro de Jó. Não é? A gente não pode se esquecer do livro de Jó. Até onde alcança o braço do diabo? Até onde Deus quer que alcance. Certo? A ação dele não é livre, totalmente livre. Claro, ele faz, ele age, mas até onde Deus permite. Certo? Até onde Deus permite. Quer dizer, Deus pode permitir que muitos de nós passemos por isso. E quantas vezes nós caímos nos erros que nós antes apontávamos o dedo? Não é? É para a gente ser humilhado. Mas não é para ser humilhado diante das pessoas, mas para a gente ser humilhado e cair na real. Tá? Cair na real. Esses 10 dias é uma totalidade, porque cair no erro que a gente mais apontava o dedo dói pra caramba. Dói pra caramba, parece uma eternidade. Né? E tem gente que, infelizmente, né, sofre por muito tempo, muitos e muitos anos. Né? Sofrimentos terríveis, né? Tribulações terríveis. Né? Cada um com a sua, cada um na sua medida. Mas Deus está alertando. A gente tem que sair da sinagoga de Satanás, parar de apontar o dedo para as pessoas, porque a gente pode passar por tribulação semelhante. A gente pode cair, né, de forma semelhante. É isso. Né? Não tenhas medo daquilo que vai sofrer. Não tenhas medo. Né? Você vai sofrer, mas também não tenha medo. Certo? Não é para você se afastar. Porque isso acontece muito. Né? Quando as pessoas apontavam o dedo para um erro e caem naquele mesmo erro, o que ela faz? Ela se afasta da igreja, se afasta do grupo das pessoas. Né? Porque ela sabe que quem vai receber, né, os dedos apontados agora é ela. Não tenhais medo daquilo que vai sofrer, a tribulação que você vai passar. Ela é para você se humilhar, você ser humilhado, mas a humildade vai surgir daí, certo? Vai surgir a partir daí. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Certo? O vencedor não será atingido pela segunda morte. O vencedor desse esforço, certo? Dessa luta, não será atingido pela segunda morte. Quer dizer, não será condenado. Isso aqui é uma consolação. Porque quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente comete um erro grande, né, um erro que a gente apontava o dedo antes, a nossa tendência é achar que, meu Deus, já era. Né? Mas não. Ao vencedor desse esforço, não tenhas medo, seja fiel, permaneça. Não é? A segunda morte não o atingirá. Certo? Tá. Pérgamo. Conheço o lugar onde moras,
onde está o trono de Satanás. Olha só. Mas tu mantens o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Conheço o lugar onde moras, perto do trono de Satanás. Isso aqui é legal, ó. Muitas vezes nós estamos vivendo perto do covil do vilão. E o que isso significa? A gente está a um passo de se render, a um passo de cometer um pecado, a um passo de se entregar para as paixões. É isso que é morar perto do trono de Satanás. Está a um passo de consentir no pecado. Certo? Mas mantens a fidelidade, não renegaste o nome de Deus, certo? Ainda não cometeu, tá? Tenho, porém, algumas coisas contra ti. Tens no teu meio os que mantêm a doutrina de Balaão, o que ensinou Balaque, e por tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer carnes sacrificadas aos ídolos, e assim a prostituir-se. Prostituição espiritual. É quando consente nas heresias, quando consente em pensamentos heréticos, em idolatrias. Certo? No meio de nós, em nosso meio, existem aqueles que consentiram em ofertar sacrifícios diante do trono de Satanás. A doutrina de Balaão, de Balaque, dos Nicolaítas, que se repete aqui no texto. Certo? Então estamos a um passo de um pensamento herético, vamos dizer assim. Não renegamos o nome de Deus, não perdemos a fidelidade a Ele, mas estamos a um passo de um pensamento herético. E no meio de nós, dentro da gente mesmo, existem aqueles pensamentos heréticos já consentidos, certo? Consentimento a certas heresias, a certos pensamentos contrários à sã doutrina, tá? A prostituição espiritual, que é a idolatria. Do mesmo modo, admites também os que mantêm a doutrina dos nicolaítas. Né? Arrepende-te, porque caso contrário, virei a ti depressa, para combatê-los com a espada da minha boca. Veja que Deus não suporta a idolatria, Deus não suporta a heresia. Arrepende-te, porque senão ele vem com a espada de sua boca combater-nos. Mas ao vencedor, olha só, né? Deus não está falando, vou te jogar fora e acabou. Não, é um esforço, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Quer dizer, a gente não tem que se preocupar em, poxa, eu não estou no caminho, não vai dar certo. Não, é o esforço que Deus está falando. Né? É essa luta para fugir desse erro e entrar no caminho correto, que é o nosso percurso, certo? Não é estar no caminho correto o tempo todo. Estar no caminho correto é a ação da graça de Deus. Né? Nossa ação é lutar para que isso aconteça, certo? Então, ao vencedor, darei o maná escondido, o maná, o pão que desce do céu, certo? E também uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Além do pão da vida, pão vivo que desce do céu, o pão que confere vida, né, como fruto da vida, vai receber uma pedrinha branca, no qual está escrito um nome novo. Isso aqui é legal. Ó, o nome é aquilo que caracteriza a pessoa. A gente viu isso desde o começo. Né? Os nomes significam as missões das pessoas. E nesse esforço, nessa luta, nós receberemos uma característica nova. Nós receberemos algo que nós não conhecemos. Nós só conheceremos quando recebermos. Certo? O que é esse nome novo? Esse nome novo, na verdade, não é um nome diferente. Vamos dizer assim, Padre Pio. Padre Pio. Ele recebeu esse nome novo. É um nome que já conhecia, todo mundo já sabia quem era o Padre Pio. Mas agora, o Padre Pio, depois que foi para o céu, ele está completo. Ele está completo, é uma pedra, certo? Não é uma areia, não é uma água, não é sei lá o que, não é nada que muda, certo? É algo que está firme, completo, fechado.
imutável, certo? Agora a vida do Padre Pio se completou e ele se tornou uma forma fixa que não muda mais, certo? Esse nome novo, essa missão, essa característica dele que está completa é aquilo que aconteceu com a morte. Com a morte todos teremos um nome fixo, todos seremos umas pedras, tá? Agora uns pedrinha branca que serve ali para se juntar ao alicerce do grande castelo, certo? Da cidade de Deus. Outros para serem jogados fora, tá? Pedras de tropeço. Mas todos aqueles que passam pela morte são aqueles que estão fixados, que estão completos, certo? E o nome novo é isso, é uma missão nova. Enquanto o Padre Pio estava vivo, nós tínhamos apenas um farol, nós tínhamos apenas um espelho daquilo que é a ação de Deus na vida dele. Mas existem as pessoas que podem se desviar do caminho. Enquanto estão vivos, é possível se desviar do caminho. Não estou dizendo que o Padre Pio se desviaria, né? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que aquilo está em aberto, aquilo a gente ainda não sabia o que ele poderia fazer de sua vida, quanto tempo ele iria durar, assim como as pessoas que estão vivas ao nosso redor, né? Só trabalhando um pouco essa questão da imaginação para a gente entender como que será esse nome novo conosco, certo? Assim somos nós. Nós não sabemos o destino que nós teremos. Nós não sabemos se vamos ser bons a vida toda, não é? A gente quer ser bom. Se a gente está aqui, né? Se eu estou gravando, se está assistindo, é porque, de algum modo, a gente quer ser bom, né? Queremos ser pessoas boas. Mas a gente não sabe se seremos isso a vida toda. Nosso nome ainda está em aberto. Com o fim da nossa vida, se fechará o ciclo de possibilidades da nossa vida e seremos pedras. Mas receberemos um nome novo se formos vencedores dessa batalha, dessa luta, desse esforço, certo? Para abandonar os pensamentos heréticos, tá? Um nome novo, fechado, para dizer assim, poxa, Kleber foi uma pessoa assim, assim, assim. Né? E sei lá quanto tempo isso vai durar na memória dos meus filhos, né? Mas, enfim, né? Se eu for primeiro que eles, que é a lei da natureza, né? O mais velho antes do mais novo, né? Poxa, Kleber era assim, assim, assim. Né? Então esse é o nome novo. É o fechamento do ciclo, é a pedra fixa, certo? Uma frase que caracteriza a pessoa que partiu, tá? Mais ou menos por aí. Então uma pedrinha branca, uma pedra limpa, pura, certo? Tiatira. Conheço as tuas obras, teu amor, tua fidelidade, teu serviço, tua perseverança, né? De Tiatira já é bastante santo, né? Vamos dizer assim, né? Também tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Olha só, esse aqui tem um apostolado fecundo, uma vida fecunda, certo? De luta, de graça, de busca pela santidade, vamos dizer assim, né? Tenho, porém, algo contra ti. Toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza. Jezabel foi a mulher que entrou no meio do povo de Deus, né? Ela se casou com um dos reis. Deixa eu ver se tem uma nota aqui, que eu esqueci até de anotar isso, né? Que a gente não viu isso em detalhes, né? Vimos isso rapidamente lá com Elias e Eliseu, certo? Tem até aula lá, né? Eu menciono essa Jezabel. Então, ela entrou no meio, ela se casou com um dos reis do povo, e aí ela trouxe a idolatria para dentro do povo de Deus. Foi aí que começou a desandar tudo, certo? Quando essa Jezabel entrou e levou o seu ídolo, e aí a mulher seduziu, o homem já era, né? O cara começou a idolatrar os ídolos de Jezabel, e aí a confusão estava armada. A disputa de Elias, né, contra os sacerdotes de Baal foi esses sacerdotes que Jezabel carregou. Então, toleras Jezabel, quer dizer, estás unido no seu íntimo, não com a Jerusalém Celeste, mas com Jezabel. Você não se desapegou ainda desse seu ídolozinho, certo? De algum pensamento idolátrico, herético, lá escondido. Não está explícito aqui como no anterior de Pérgamo, certo? Toleras Jezabel, é isso que está aqui no texto. Toleras essa mulher que se diz profetiza, mas engana os seus servos, ensinando-os a se prostituírem e a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se arrepender,
mas ela não quer arrepender-se de sua prostituição. Ela, Jezabel. Eu a lançarei no leito e lançarei os que adulteram com ela numa grande tribulação, que não se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer na morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e que retribuirei a cada um de vós conforme vossas obras. A vós, porém, os outros que estáis em Tiatira, que não tendes a doutrina dela, e não quiserdes conhecer as assim chamadas profundezas de Satanás, não vos imponho outra obrigação. Mantende bem o que tendes, até que eu venha. Então, aqueles que não querem conluio com Jezabel, se mantenham fiéis a Deus. Aqueles que não querem, que rejeitam de fato a idolatria, certo? A idolatria, o adultério espiritual, as heresias, mantenham-se fiéis até que Deus venha, certo? Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Assim como eu recebi do meu Pai, e darei ao vencedor a estrela da manhã. Olha só que coisa. Na luta contra a idolatria, o vencedor receberá autoridade, brilhará como uma das estrelas, certo? Ter autoridade sobre as nações significa, olha, o pensamento daquele é superior ao pensamento deste, certo? A autoridade vem de autor, né? Então, quando a gente olha para um Afonso de Ligório, um doutor da igreja, né? Qualquer doutor da igreja, pense em um doutor da igreja que você conheça, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Cardeal Newman agora, que foi nomeado pelo Papa Leão XIV, né? Tomás de Aquino, Agostinho, enfim, inúmeros doutores da igreja. A doutrina desses doutores, ela é uma autoridade sobre as nações, certo? Eles têm a estrela da manhã, aquela estrela que brilha antes do sol nascer. É a última estrela da noite, certo? E a primeira do dia. A estrela que ainda está brilhando, que é Vênus, tá? O planeta Vênus, antes do sol nascer. Quer dizer, ela anuncia que a noite chegou ao fim, que a doutrina de Jezabel chegou ao fim, a prostituição espiritual, o adultério espiritual chegou ao fim, e está vindo o sol. É uma autoridade, certo? A autoridade de pensamento, tá? É um pensamento elevado, o autor, aquele que ensina verdades, aquele que nos traz a grande verdade, certo? Aquele que guarda os ensinamentos de Deus, em primeiro lugar. E na luta para abandonar essa mentalidade de Jezabel, é o que terá autoridade. Os doutores da igreja são exemplos disso, tá? Sardes. Conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas estás morto. Tem fama de estar vivo. Parece que está vivo, parece que está fazendo o que é certo, mas no fundo está morto, quer dizer, está em pecado. Vigia, dá força ao que te resta e que estava a ponto de morrer. A graça santificante. Se você está em pecado, se você ainda não se confessou, é a você que essa carta se dirige, não é? É a mim e a você. Cada um dessas cartas, como eu falei no início, são estágios, né? Estados de cristão, vários tipos de cristão. Às vezes a gente é um membro da igreja de Tiatira, né, nessa luta contra a mentalidade de Jezabel. Às vezes a gente está em Pérgamo, porque a gente já aderiu a algumas heresias. Às vezes a gente está aqui em Sardes, em pecado. Está em pecado e simplesmente não procura se confessar. Acha que está vivo, mas no fundo está morto. A gente sabe, você sabe dentro de você, que tem um pecado não confessado aí, que está te afastando da Sagrada Comunhão, certo? Dá força ao que te resta. Alimente a graça que está dentro de você. Procure a confissão, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Quer dizer, falta a graça santificante. Aquilo que a gente faz em pecado, não é que
é uma ação má, uma ação ruim, uma ação que a gente não deveria fazer. Não, de forma alguma. Mas é imperfeita porque falta a graça para que aquela nossa ação aumente a própria graça que existe em nós. Certo? Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Se não te tornares vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora virei. Se não te tornares vigilante, virei como um ladrão. O Filho do Homem virá pedir contas da nossa vida, como um ladrão. A graça vem e a gente precisa estar vigilante. Quer dizer, está em pecado? Vá se confessar. Arrepende-te. Né? É um esforço, tá? O vencedor vestirá vestes brancas e não apagarei seu nome do livro da vida. Receberá uma veste branca, uma veste limpa, certo? Não manchada pelo pecado. Ao vencedor dessa luta, né, de se confessar, de se arrepender, de sair dos pecados, receberá a veste branca. Quer dizer, ele será revestido daquela veste batismal pura, mostrando que ele não tem pecado. Ah, mas ele não tinha, não estava lá? Tinha, não tem mais. O seu nome não será apagado do livro da vida. Você não será esquecido, você não será jogado fora, você não será condenado, tá? Pelo seu pecado. Se estivermos nessa luta, buscar o arrependimento, buscar a confissão, o perdão dos pecados, o crescimento na graça santificante, né? Filadélfia. Conheço as tuas obras. Vê, eu abri à tua frente uma porta que ninguém poderá fechar, pois tua força é pequena. Mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eis que te dou uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não são, mas são mentirosos. Farei que venham prostrar-se diante de teus pés e saibam que eu te amei. Já que guardaste o meu convite à perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Aqui já é um estágio é uma pessoa mais elevada, certo? Em Filadélfia é um estágio de uma pessoa mais elevada. Aquele que não tem forças é pequeno, mas guarda as palavras de Deus e não renega o nome, certo? Uma pessoa que receberá parte da sinagoga de Satanás. Quer dizer, Deus fará os membros daquela sinagoga se prostrarem diante dele. Então, reconhecerem a verdade que está naquele indivíduo. Não vai ter mal para falar daquela pessoa. Quem fala está de treta, está inventando história. Então, as pessoas terão de reconhecer a humildade deste. Certo? A verdade, né? É pequeno, é fraco, né? Mas guarda a palavra de Deus. É humilde, tá? Já que guardaste o meu convite, a perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que está para vir. Eu venho logo, segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Uma coluna, olha só, primeiro era pequeno, mas aquele que guarda, se nós guardarmos os ensinamentos de Deus, né, mesmo pequenos, mesmo fracos, o que acontecerá conosco? Se guardarmos essa coroa, certo? A coroa da virtude, seremos transformados em colunas no santuário de Deus. A coluna é firme, a coluna é inquebrantável, a coluna segura a estrutura, mantém de pé o santuário, certo? Então é dessa coroa, é desse guardar a palavra de Deus, deste esforço para permanecermos na virtude, aqui já não é mais a luta contra o pecado, é a luta pela virtude, certo? Não é, arrancar o joio, mas alimentar o trigo, certo? É isso que será transformado em colunas, tá? O que mantém a igreja de pé, vamos dizer assim? São as virtudes dos santos. As colunas da igreja, as estruturas da igreja são o quê? Quando Pedro e Paulo são transformados em colunas da igreja, o que faz parte da coluna da igreja? A perseguição aos judeus de São Paulo?
os tantos judeus que ele matou? Não. A sua virtude, a sua grandeza, certo? Aquilo que era verdadeiro nele diante de Deus. Em São Pedro, a coluna de São Pedro é o quê? São as 3 negações que ele fez, né, a Cristo? Não. São as provas de amor de São Pedro. É a virtude de São Pedro. Certo? Isso é transformado em colunas dentro do santuário de Deus. Por fim, Laodiceia. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Estava elogiando a virtude, agora já está criticando a nossa mornidão. Quer dizer, nós não somos nem frios nem quentes. Ou não estamos, de fato, embebidos naquele amor primeiro, naquele ânimo, certo? Lutando contra o pecado, lutando pela virtude quente. Nem nos entregamos totalmente ao pecado. Nem nos entregamos totalmente à mentalidade pagã, herética, qualquer coisa que o valha. Não nos entregamos totalmente à cidade dos homens. Mas o morno é aquele preguiçoso, certo? Morno não é quem está com um pé lá e um pé cá, porque não tem jeito, nós estamos, né, caminhando assim, com um pé em cada cidade. Mas morno é aquele que se acomoda nesse estado. Morno é aquele que tem preguiça, certo? Tem preguiça de fazer melhor e não tem coragem de fazer pior. É o morno, é o preguiçoso. Esse será vomitado por Deus. Deus tem enjoo, tem náuseas desse tipo de gente. Quando, na parábola dos talentos, o que Deus fez com o servo mau e preguiçoso? Arrancou tudo aquilo que ele tinha, deu para aquele que tinha mais, os seus bens, os seus talentos, e mandou jogar ele fora, nas trevas exteriores. Deus tem nojo dos mornos, dos preguiçosos. Deus sente náuseas, Deus vai vomitá-los, vai jogá-lo fora com a sujeira, né? Com aquilo que sai de sua boca. Tá? Então Deus tem nojo da nossa preguiça. Quando a gente está na preguiça, certo? A gente tem que se lembrar disso. A preguiça de ser melhor. A preguiça, né, até de ser pior. Não estou dizendo que a gente deve ser pior. Não estou dizendo isso. Mas vejam que às vezes quando a gente cai em certos pecados, o nosso arrependimento é maior ainda. A gente vem com muito mais gás. Né? Então quando acontece, não estou dizendo que é para acontecer. Né? Quando acontece, né, isso às vezes acaba trazendo. Ou afunda de vez. Né? O que é pior. Mas o morno, quando a gente tem preguiça, né? O preguiçoso, né? A palavra preguiçoso que está lá na parábola dos talentos, né? Significa aquele para trás. Então não é só uma pessoa que deixa de fazer as coisas, mas é uma pessoa que empata até os outros fazerem. Né? O preguiçoso é isso. Né? Nem faz, nem deixa ninguém fazer. Sabe? Que fica empatando, embarreirando a passagem. Tá? Então a nossa preguiça de ser quente ou de ser frio, isso dá náuseas em Deus. Deus tem nojo, certo? Da gente. Mas, calma, Deus não só está batendo. Tem um esforço, uma luta para ser melhor. O que acontece? Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer tua nudez vergonhosa, e compra também um colírio para ungir teus olhos, para que enxergues, porque esses preguiçosos, na verdade, se acham ricos, né? Acham que estão na igreja, estão fazendo o que é certo, né? Apesar da preguiça, então vai ser salvo. Mas, na verdade, é pobre, cego e nu. Não tem a graça, não enxerga a verdade e não está vestido da glória de Deus. Deus está falando, dando um conselho. Compra dele, né? Então negocia com Deus. Se esforça um pouquinho que Deus vai dar. Né? Compra ouro purificado no fogo, né? A graça santificante que é recebida com os sacramentos. Vestes
para cobrir sua nudez vergonhosa, certo? E um colírio para ungir teus olhos, para que enxergues. Não é? Então, a graça que nos enriquece, o ouro purificado, né? Que cobre a nossa nudez vergonhosa, que cobre a nossa vergonha, que nos dá uma dignidade, certo? E que nos faz enxergar o caminho. Nos faz enxergar o caminho. Né? O esforço para sair da preguiça é isso, né? Vamos negociar com Deus, vamos comprar de Deus essas coisas que Deus vai nos dar, tá? E o preço de Deus é muito baixo. É apenas o esforço para ser melhor, para sair da preguiça. Eis que estou à porta e bato. Tá, antes disso. Eu repreendo e educo os que amo. Olha só, eu repreendo e educo os que amo. Se essas mensagens, se essas palavras de Deus chegaram ao nosso coração de alguma forma, tocaram em alguma das nossas ações, Ele repreende e educa os que ama. Isso é muito bonito e é muito forte, porque se em algum momento a palavra de Deus, né, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, nos envergonharam, no sentido de tocaram em alguma ferida nossa, é porque Deus está nos educando porque nos ama. Deus está nos repreendendo porque nos ama. Aqueles que nunca sequer ouviram o ensinamento, certo? São amados por Deus, mas Deus ama mais a gente do que a eles. Porque Ele repreende e educa os que ama. Certo? Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele, e ele comigo. Ao vencedor, agora, né, ao vencedor desse esforço, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem se esforça, quem sai da preguiça, sentará no trono, reinará com Cristo. Reinará com Cristo. E aí, inicia-se a liturgia celeste, no capítulo 4. É o finalzinho dessa aula já. Nessa visão do trono, vai começar, né, uma série de coisas que eu vou comentar na aula seguinte, mas eu quero pegar apenas essa primeira imagem, tá? Essa primeira imagem. Depois, passado as cartas às igrejas, o que acontece? São João vê um trono. Ele vê 24 anciãos ao redor desse trono. Então imagine uma sala com um trono, né, belíssimo, reluzente, né, cheio tem aqui as características do trono, né, eu não anotei. Aquele que estava sentado tinha um aspecto de pedra de jaspe e cornalina. Se lembrem aí, né, do que eu fiz lá no livro de Ezequiel, né, aquelas referências a pedras, tá? Eu vou tentar colocar lá no grupo de WhatsApp também essas outras. A pedra de jaspe, a cornalina, ela já tem uma coloração mais avermelhada, menos que o âmbar, certo? Mas uma coloração avermelhada. Então a pele, né, tinha esse aspecto. Um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda envolvia o trono, certo? Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Então, uma sala, o trono no centro e outros 24 ao redor. 12 de cada lado, é óbvio, né? Onde estavam sentados 24 anciãos. 24 anciãos. Tá? Todos eles com veste branca e coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como um mar de vidro semelhante a cristal. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos. 4 seres vivos. Um semelhante a leão, outro a um touro, outro com o rosto de ser humano e outro semelhante à águia. Todos eles tinham 6 asas. Então prestem atenção aqui, primeiro, nos números das coisas. Um trono, 24 anciãos, 12 e 12, certo? 4 seres vivos, 7 lâmpadas diante do trono, certo? 6 asas nos 4 seres vivos. E esses 4 seres vivos diziam dia e noite: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que
que era e que vem. Então é 3 vezes santo. Santo, 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 aquele que é, que era e que vem. Esses números aqui são os números que eu falei, né? Temos o 1, temos o 12, 24, temos o 7, o 4, 6, 3. Todos esses números são simbólicos. Tá? Todos esses números são simbólicos. A imagem que São João está construindo aqui é a imagem do trono celeste, certo? Diferente um pouco daquilo que o profeta Ezequiel viu, que o profeta Ezequiel viu o trono de Deus, mas teve uma visão cósmica da realidade, certo? Mas alguma coisa é semelhante. Em Ezequiel tinham 4 querubins, e os 4 querubins tinham acesso às 4 cabeças, né? Leão, touro, águia e homem. Aqui são 4 seres vivos, né? E cada um tem uma dessas 4 cabeças, tá? No trono celeste. Tem uma semelhança, né? Mas também tem algumas coisas que são um pouco diferentes. E aí existem esses 24 anciãos. Os 24 anciãos, a interpretação mais óbvia é que são os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, certo? Os novos patriarcas da nova tribo de Israel. Então, o Antigo e o Novo Testamento, de um lado e de outro. Mas também são as 24 horas do dia, certo? O tempo, né? O tempo inteiro. Eles são anciãos, né? O tempo, ele é velho. O tempo é velho, tá? São as 24 horas que estão ali. 7 já disse, né? As 7 lâmpadas de fogo são os 7 espíritos de Deus, certo? As 7 vidas de Deus, né? O Espírito é a vida, esse sopro de vida, mas é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, né? Uma interpretação mais evidente também. E um trono, rodeado de um arco-íris como esmeralda. Aquele que estava sentado tinha um aspecto de jaspe. É um trono, é um Deus, certo? Um Deus, a unidade está em Deus. Aquilo que é um é único, é o ser, é a persona, certo? Então, os 24, 12, 12 é a totalidade do tempo, a totalidade da igreja. 4 seres vivos que estão ao redor do trono, certo? As 4 estruturas, os 4 cantos estão ali ao redor do um. Tudo gira em torno do um, certo? Toda a estrutura da realidade está girando em torno do um. É aquele que proclama Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, toda a estrutura da realidade está rezando isso agora. Os 4 cantos do mundo material, do mundo espiritual, da realidade como um todo, está louvando a Deus. Por isso que a ordem que existe no ecossistema, no mundo material, ela é um espelho da ordem que existe em todo o universo, o mundo material e espiritual. Essa ordem, ela está louvando a Deus. Quando a gente olha para São Francisco de Assis, que canta, né, o Cântico das Criaturas, né, louva a beleza das criaturas, o Cântico dos Jovens na Fornalha, né, que está bendizendo toda a criação, quando a gente vê no Salmo, narram os céus a glória do Senhor, quer dizer que tudo isso é um espelho da realidade que existe, que tudo gira em torno do trono de Deus. Tudo aquilo louva Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo, tudo que existe está manifestando a glória de Deus, está louvando a Deus. Absolutamente. Por isso que são 4 que estão ao redor do um, certo? Apesar disso, eles têm 6 asas, apesar de voarem, apesar de irem a distâncias que o mundo material é incapaz de ir, né? O mundo que tem pés, os homens, os animais, né? É imperfeito, porque perfeito é apenas o um, perfeito é apenas o 7 que está diante dele, né? Os 7 espíritos de Deus. Perfeito é o 7, o 6 falta um, tá? Então é imperfeito. Então, é isso, né? Nesta imagem que nós vamos permanecer, neste quadro, certo? Nessa tela que nós vamos permanecer até a aula que vem, onde eu vou comentar dos capítulos 5 a 11. É isso mesmo, de 5 a 11. Tá bom? Então, obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não deixe de comentar, né? Ou aqui na descrição do vídeo, nos comentários, ou no grupo de WhatsApp, né? O que você está achando, né? Deixe aí suas dúvidas, certo? Se faltou comentar alguma coisa que você achou interessante, tá? Fala comigo que a gente bate um papo, a gente reflete melhor isso, né, no diálogo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.